bem lá da bica. 7h18, Ivna. O mês de janeiro terminou e o Porto de Cabedelo já registra uma movimentação quase 10% maior que o mesmo período do ano passado. Para falar mais sobre as atividades do Porto e as ações previstas para esse ano, a gente conversa agora no Jornal Estadual com a presidente da Companhia Docas, Gilmara Timóteo. Tem um tempão que não aparece por aqui e a gente fica sempre falando, né, Ivna? Nós começamos a falar hoje no programa da importância de alguns enfrentamentos de políticas públicas importantes e Gilmara é uma dessas mulheres que se destaca à frente de uma empresa, de uma grande empresa, que é a Companhia Docas. É um desses bons exemplos, aliás, são vários exemplos de mulheres ativas que estão à frente de grandes empresas e dando resultados importantíssimos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom dia, Gilmara, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal Estadual. Uma satisfação imensa retornar aqui, cumprimentar Ulisses Barbosa, Ivna Souto, Maurício Alves, Helena Gomes, também deixar um abraço para Naná H6. E estamos à disposição para a gente conversar sobre o Porto de Cabedelo, os últimos acontecimentos, o que a gente tem de programação para 2020. É sempre uma satisfação trazer esclarecimentos desse órgão que é tão importante para o estado da Paraíba. A gente sempre fala aqui, né, porque temos noticiado ano a ano, mês a mês, né, o crescimento do Porto. E mais uma vez, já nesse primeiro mês, nem completamos um ano praticamente, mas já o primeiro mês apresenta aí números importantes. É verdade, nós estamos vivendo desafios constantes. O ano de 2019, eu confesso que não foi um ano muito fácil, mas o último trimestre ele superou nossas expectativas. A gente conseguiu recuperar um pouco da movimentação do ano de 2019 e isso já foi o pontapé, Ulisses, para que a gente pudesse iniciar 2020 aí com uma movimentação que ela já supera o mês de janeiro. Nós já fechamos com números que são maiores do que janeiro de 2019 e a nossa perspectiva é continuar 2020 com essa programação intensa, com novas cargas no Porto de Cabedelo. Nós estamos agora para concretizar projetos que eles vêm sendo trabalhados já há alguns anos, a exemplo de obras importantíssimas que serão feitas na área primária, ou seja, no cais, aquela área que é comum de todos os usuários e que isso vai possibilitar o Porto de Cabedelo cada vez mais competitivo. Nós já temos uma localização estratégica privilegiadíssima, trabalhamos com taxas que elas são menores do que outros portos da nossa região e o que a gente precisa agora é dar essa intensificada nas obras para que a gente possa cada vez mais estar à mesa, negociando com empresas, clientes que queiram usar o Porto de Cabedelo como essa porta de entrada e saída de mercadorias. Como está esse planejamento para esse ano? Assim, quais projetos específicos? Porque a gente já começou o ano com um anúncio, o governador anunciou que virá um concurso público para a Companhia Docas. E aí, como é que está esse planejamento? E fala um pouquinho em como está a organização desse concurso público também. Importantíssimo esse concurso público para a Companhia Docas. Nós tivemos agora, na última semana, no Ministério Público do Trabalho, junto com o nosso Procurador-Geral do Estado, Dr. Fábio Andrade, e toda a comissão jurídica da Companhia Docas, e nós estamos alinhando os últimos detalhes desse concurso que já foi autorizado pelo nosso governador João Azevedo. Já está sendo tema aí e interesse de muitas pessoas que querem trabalhar no Porto de Cabedelo, esse segmento aí que é tão diferenciado e que é tão satisfatório para que a gente possa trabalhar. Nossa perspectiva é de abrir um concurso com 15 vagas. Nós precisamos agora tão somente da aprovação do Ministério Público nas vagas que a gente identificou que são aquelas necessárias para a Companhia Docas. São vagas, eu já adianto, de nível técnico, de nível médio e de nível superior. A gente fez uma programação, precisa da homologação e nos próximos dias, havendo essa autorização, a gente já vai correr atrás de empresa para publicar esse edital e a nossa perspectiva ainda de fazer esse ano o concurso público da companhia. Já vamos avisar o nosso amigo W. Costa do Fica a Dica dessa possibilidade. Agora eu queria voltando ainda para as atividades do Porto de Cabedelo como é que ficou a atividade noturna do Porto, né, com a chegada dessa iluminação noturna? Nossa atividade noturna... Sinalização noturna, perdão. Isso, a sinalização náutica, aquelas nossas boias antigas, distribuídas ao longo do canal, que foram substituídas por boias novas. Era um dos nossos gargalos. O Porto, para todo mundo que já escutou esse diálogo dessa temática, sabe que a gente tem uma proibição há quase 10 anos de operar navios no período noturno. Quando a gente fala operar, significa o navio entrar ou sair à noite. Porque uma vez que o navio está no Porto de Cabedelo, a gente trabalha 24 horas até concluir a carga ou descarga daquele material que está dentro do navio.
navio. Então foi feita uma obra, uma parceria do governo do estado com o governo federal, através da Suplan, e instalou esses equipamentos ao longo do canal. A última obra que faltava para que a Capitania dos Portos autorizasse a nossa operação noturna era a iluminação de terra, e a Suplan, o governo do estado também autorizou essa obra, já agora na gestão do nosso governador João Azevedo. Suplan já executou, já finalizou essa obra, e nós temos o documento da capitania onde aprova nossas operações noturnas. Então, esse desafio foi superado. Pois é, muita gente imagina que o porto ali tem uma atividade eminentemente nacional, ou seja, só navios brasileiros estão circulando por ali. A gente sabe que não é bem assim. Nós temos navios com várias bandeiras, e temos nesse momento uma preocupação, aliás, uma grande preocupação do mundo, né, em razão do coronavírus, o que está acontecendo na China. Nós também temos navios chineses circulando pela nossa costa. Eu queria saber se o porto tem alguma atividade nesse sentido, voltado para essa prevenção em relação ao coronavírus. Isso, muito importante destacar. O nosso porto de Cabedelo, ele é um porto que a gente chama de porto importador. Então, nós recebemos muita carga estrangeira, navios que vêm de fora, além também dos navios que circulam em território nacional, que a gente chama de cabotagem. São navios que fazem aquele translado de porto a porto, mas aqui dentro do Brasil. Então, nos últimos dias aí, desde que começou a circular essa preocupação com o coronavírus, o Porto de Cabedelo se uniu a diversos outros órgãos estaduais e federais numa agenda muito positiva. Ontem nós finalizamos a última reunião na Capitania dos Portos e conseguimos construir um fluxograma onde identificamos desde quando o navio atraca, que tem um tripulante possivelmente com suspeita dos sintomas do coronavírus. Então a gente já sabe agora o passo a passo para que cada órgão atue. É meio que muito engrenado, a gente precisa trabalhar assim, nenhum órgão independente vai conseguir apresentar resultado, mas o que eu posso já concluir, assim, até como administradora do Porto de Cabedelo, representante também do governo do estado, é que o estado da Paraíba está muito preparado. A gente precisa nesse momento agora realmente ter tranquilidade para continuar nossas operações, nossas atividades, e sabendo, toda a população sabendo que em caso de uma simples suspeita que chegue por via aérea, por via marítima, vai ter todo o tratamento adequado no estado da Paraíba. Bom. Chegam algumas perguntas aqui, saindo um pouco voltando a falar sobre o concurso público, que já chama a atenção de muitas pessoas. A senhora falou que será um nível técnico, médio e superior, né? Essa parte, sim. Mas quantos funcionários tem hoje o Porto e quais são as funções dentro desse estudo que foi feito para que as vagas que serão abertas no concurso? Certo. Vou começar do final. As vagas, o estudo que nós fizemos e o que nós estamos apresentando para que possa ser homologado pelo Ministério Público do Trabalho são vagas para advogado, administrador, contador, 2 vagas de engenheiro, é uma função importantíssima que a gente precisa efetivar no Porto de Cabedelo, assistente administrativo, técnico de meio ambiente, técnico de segurança. E a Companhia Docas hoje, ela funciona de uma forma muito enxuta, com um quadro muito resumido, mas também muito eficiente. Eu gosto de destacar isso. A gente tem uma equipe que ela se desdobra, podemos falar assim, para dar andamento a todas as nossas atividades. E a gente precisa estar enxuto, né? Não tem por que sobrecarregar a máquina administrativa quando a gente procura eficiência. Então, essas vagas agora, elas são para atender uma legislação, uma norma que diz que a gente tem que ter um quadro efetivo na Companhia Docas, e a gente já vem com essa problemática, e são legislações que elas se aprimoram, e nesse momento agora, assim que levamos essa problemática para o governador João Azevedo, de pronto ele compreendeu, autorizou o concurso público e pede que a Companhia Docas regularize essa parte, porque sabe a importância da gente continuar trabalhando com nossas atividades completamente estáveis, já que a gente trabalha com recebimento de cargas, onde gera rendas e receitas para o estado, para o município e para toda a comunidade portuária. Bom, a gente começou essa entrevista aqui, eu particularmente comecei essa entrevista com um elogio direto para a Gilmara, porque eu
reconheço o trabalho dela e acho que todos nós reconhecemos o trabalho dela diante do porto, o que era o porto e o que é o porto agora, né? Principalmente com os investimentos que foram feitos, mas ainda temos demandas ainda importantes que o porto precisa. Então eu queria que você falasse um pouquinho desses investimentos, do que ainda falta para que o porto ainda se consolide ainda mais como o papel que ele tem no nosso estado. Isso, nós agora, como eu falei no início, a gente vai começar, digamos, a colher frutos de alguns trabalhos que já vinham sendo feitos, porque todo mundo sabe, o Porto de Cabedelo, ele é um porto federal, ele é ligado à União Federal, o governo do estado administra o Porto de Cabedelo através da Companhia Docas, então as nossas atividades, elas estão sempre muito ligadas ao governo federal através do Ministério da Infraestrutura. Então, da nossa parte, é um diálogo muito positivo com o Ministério da Infraestrutura, com a Secretaria de Portos, muitas vezes auxiliado pela bancada federal, e no último ano agora nós conseguimos concluir a licitação de 3 áreas. Eram áreas que já estavam em funcionamento no Porto de Cabedelo, mas os contratos estavam vencidos e nós conseguimos ultrapassar algumas etapas apresentando estudos ao governo federal. Quando ele identificou, tá tudo ok, a gente já pode licitar essas áreas, porque sabia que além de regularizar os contratos, traria investimentos para o Porto de Cabedelo. Então esse processo aconteceu em 2019, nós finalizamos 2019 com os contratos assinados com o Consórcio Nordeste, que é uma empresa que se uniu através de um pool de outras 3 empresas e ganhou a licitação dessas áreas. A licitação, para que todos entendam, na modalidade leilão, o que não quer dizer que o porto foi privatizado, ou que foi concedido, ou que perdeu a gerência. É tão somente uma modalidade de licitação que permite com que a empresa, para usar aquela área, ela pague ao governo federal uma taxa e também se obrigue a fazer investimentos. Então, agora em 2020, nós temos uma perspectiva aí desses 3 terminais de investirmos 120 milhões na Companhia Docas da Paraíba, 100 milhões naquelas áreas que são as áreas que existem os terminais, onde serão construídas novas plataformas, novos tanques para que a gente possa armazenar mais combustível, e aí a gente já pode até despertar a curiosidade do ouvinte de que construir mais tanques significa que vão chegar mais navios no Porto de Cabedelo. Os tanques não serão construídos para ficarem vazios e obsoletos. E outros 22 milhões que a gente vai investir na área primária, ou seja, aquela área comum que vai beneficiar toda e qualquer operação, não só a operação de líquidos ou a operação de grãos, mas toda a operação que vier efetivamente acontecer no Porto de Cabedelo. Quais são essas obras? Nós vamos fazer toda a rede hidráulica, elétrica, a pavimentação inteira do Porto de Cabedelo. Só para a pavimentação a gente tem uma verba destinada de 12 milhões. Reforma dos nossos armazéns, que muitas vezes é alvo de críticas e a gente recebe como críticas construtivas, mas é preciso também que toda a população entenda: o Porto de Cabedelo é da década de 30, é um porto histórico. Ele não tinha como se manter eternamente a sua estrutura intacta. E não tem como reformar de uma vez só, né? Não tem como reformar de uma vez só, e todos sabem também que o Brasil enfrentou nos últimos anos aí uma crise, algumas mudanças legislativas, e a gente fica muito tranquilo de identificar que essa fase foi ultrapassada, o dinheiro está garantido, o dinheiro é da iniciativa privada, que ainda gera um pouco assim de dúvida, de medo. Não, o dinheiro vai vir da iniciativa pública, mas aí de repente a gente sabe que muitas vezes há uma redestinação para aquela verba, e não é o caso. O dinheiro é da iniciativa privada, contratos já assinados, publicados no Diário Oficial da União, todos regularizados. A gente agora tem cronogramas a cumprir para que a gente possa efetuar essas obras e fazer o Porto de Cabedelo mais funcional. O que a gente entende que o Porto de Cabedelo precisa, já que já tem aquela localização estratégica privilegiada, como a gente falou, tanto do ponto de vista marítimo como do ponto de vista terrestre, é melhorar a infraestrutura. E infraestrutura, a gente depende, além de autorizações, de verbas. E a gente conseguiu agora consolidar essas 2 coisas. Bom, a gente conversou aqui com a presidente da Companhia Docas da Paraíba, Companhia Docas, Gilmara Timóteo. Muitíssimo obrigado por nos atender, por vir aqui acordar cedo e vir aqui tratar desses temas que diz respeito a toda a Paraíba, né? E muito obrigado mais uma vez, e o Jornal Estadual é parceiro. A satisfação é toda nossa, a gente se empolga muito quando começa a falar. Eu acho que eu tomaria o tempo do programa inteiro de vocês aqui, mas estamos à disposição do Jornal União, de toda a população, para que a gente possa sempre trazer os esclarecimentos e colocar o Porto de Cabedelo nesse patamar de tranquilidade, de entendimento, de compreensão, para que a gente desenvolva cada vez mais nossas atividades. Muito obrigada, um excelente dia a todos. Nós que agradecemos.